A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa. É um dos capítulos mais importantes da Palavra de Deus, hein? Vamos prestar bastante atenção. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, aqui na instituição da Páscoa, cada casa tinha que ter um cordeiro para que fosse sacrificado. Então, aqui, o cordeiro de Deus que deu a vida para salvar o mundo, nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. E cada casa que acredita em Jesus Cristo, que tem um cordeiro dentro da casa, a salvação chegou nessa casa, né? E da mesma forma aqui com o povo hebreu. Deus quis colocar essa festa, instituiu essa festa, para que todos lembrassem que quem libertou, que a liberdade veio através do sacrifício do cordeiro, para quando o Messias chegasse, todos reconhecessem, tá bom? Então, essa cerimônia aqui, Deus instituiu para mostrar o que aconteceria no futuro, tá bom? Quando Jesus Cristo veio e sacrificou na cruz, e todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que tiver o cordeiro em sua casa, que tiver fé em Jesus Cristo, no seu coração e na sua casa, será salvo ele e sua família. Está escrito no Novo Testamento, né? Todo aquele que crer será salvo ele e sua família. Da mesma forma, todo mundo que tiver um cordeiro dentro de casa vai salvar a sua família. Essa casa será salva. Então, tenham o cordeiro dentro da casa de vocês, dentro do coração de vocês, e vocês serão salvos. Vamos continuar a leitura. Mas a família que for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, para não ter desperdício, né? Porque se a família fosse pequena, um cordeiro ia sobrar muita carne. Então, que era para ele se congregasse com seus vizinhos, né? Então, aqui era para ter união, não ter o desperdício, e como era bom congregar juntos. Por isso que é importante vocês participarem da igreja e congregarem juntos, comer do pão, né, que é a carne de Cristo, e beber do vinho, do sangue de Cristo. Celebrar a Páscoa, né? O sacramento é esse, né? Nós temos o ensinamento que é esse. Quando na última ceia, que era uma cerimônia de Páscoa também, um cordeiro foi sacrificado, eles comeram o cordeiro, beberam vinho e comeram pão. E ali, o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. É o que devemos fazer isso nas igrejas agora, tá bom? Por isso que nós celebramos a Santa Ceia. Porque ela simboliza o corpo de Cristo, o pão e o sangue derramado por nós. E todo aquele que beber do vinho e comer do pão está celebrando a Páscoa, está lembrando, está tendo Jesus Cristo dentro da sua casa, igual o povo hebreu aqui. Por isso que existe essa festa. A Páscoa é para isso, lembrarmos da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo. Esse é o símbolo da Páscoa. E quem crê nisso, e quem celebra a Páscoa, tanto os judeus que comem do cordeiro e como nós que tomamos do sangue e do pão, serão salvos. Mas principalmente os que aceitaram Jesus serão salvos primeiro, tá bom? Depois o povo hebreu que não reconheceu, que não conseguiu enxergar esses sinais aqui, ó, tá tão claro. Eles gostam tanto do Moisés, mas não entendem nada do que Moisés escreveu, né? O povo hebreu, os judeus, eles são meio cegos nessa parte. Eles estudam tanto, sabem tanto do Antigo Testamento, mas não conseguem enxergar Jesus Cristo. Tá desde o princípio aqui, desde o Gênesis que eu estou lendo, Gênesis, eu estou falando de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está em toda a palavra. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele está tudo aqui. É só... Eles não veem porque não conseguem enxergar. Mas a gente vai ver que tem uma profecia que eles não conseguem enxergar Cristo. Tá certo? A gente vai ver em Isaías, né? Que eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem pessoas que não conseguem entender. Tá tão óbvio aqui, né? Jesus Cristo, a Páscoa, tá tão óbvio aqui. O sacrifício do Cordeiro de Deus. Que cada um que tiver o Cordeiro na sua casa será salvo. Todo aquele que crê no Cordeiro, no sacrifício do Cordeiro, será salvo. É muito fácil. Então, leiam esse capítulo na casa de vocês e observem, enxerguem Jesus Cristo em cada linha, em cada parágrafo aqui, tá bom? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. Então aqui vocês viram que ele não pode ter mácula, não pode ter pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo também não tinha pecado. Exatamente como está aqui, né? E guardareis até o 14º dia deste mês
e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi sacrificado à tarde lá no Calvário, né? E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Então eles tinham que espalhar o sangue, né, nos umbrais das portas, né, nas janelas, para ficar a marca do sangue do Cordeiro. Se você crê nele e põe em prática o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o sangue do Cordeiro lavou suas vestes. Você tem a marca de Cristo. Você tem o sangue dele em você. Então o inimigo vai passar por você e ele não pode te fazer mal, porque você tem o sangue do Cordeiro e você crê no sangue do Cordeiro. Você tem esse sinal. Aqui eles colocaram esses sinais nas portas, para que quando viesse o destruidor, eles não fossem atingidos. Então tem uma marca de Cristo em vocês. A marca de Cristo é a obediência a Ele, né? É a fé no seu sacrifício e sua obediência a Ele. Vamos continuar a leitura. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. As ervas amargosas é para eles lembrar do amargor da escravidão. E o pão sem fermento é porque não dava tempo do pão crescer. Eles iam sair de lá com pressa. Está escrito: nós seremos arrebatados, seremos tirados com força, tirados daqui com pressa. Quando Jesus retirar sua igreja daqui, nós vamos sair daqui com pressa. Vai ser rápido. Está escrito na palavra de Deus que vai ser um piscar de olhos. A mesma coisa aqui, eles vão sair depressa, vão sair correndo de lá. Tá bom? Então, da mesma forma que Jesus Cristo vai voltar, é o que está descrevendo aqui na Páscoa. Então estudem muito a Páscoa. Peçam a Deus sabedoria, orientação, que Deus vai revelar muitas coisas para vocês sobre a Páscoa. É muito, muito importante esse capítulo. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixarás até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Então, eles comer o cordeiro já pronto para fugir, já pronto para sair do Egito. Todos arrumados, né? Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, quando Jesus voltar, a gente tem que já estar preparado, tá com as vestes tudo no jeito, né? Tá com o sapato no pé. O que isso aqui simboliza? Porque eles iam fazer uma jornada no deserto, né? Eles iam ir para a Terra Prometida. Mas nós, não é mais físico para nós. Agora nós temos que estar preparados espiritualmente. Tá em santidade, tá em comunhão com Deus, ajudando o próximo, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é estar adornado com vestes. Tem a parábola do casamento que ele chama os convidados e entra lá um que não está com as vestes nupciais. E esse não é permitido entrar. Então, quando Jesus Cristo vir buscar sua noiva para sua festa, para o seu casamento, aquele que não estiver vestido adequadamente não vai entrar na festa. Tem que estar vestido com roupa de gala. Ou seja, tem que estar vestido de boas obras, de santificação e fé. Tem que ter bom testemunho, tá bom? Então vamos temer a Deus e ter bom testemunho diante dele, para que possamos entrar, estar preparados para quando Jesus voltar. E porque a gente tem que estar preparado, porque vai ser depressa. Da mesma forma que foi depressa com eles aqui, vai ser rápido com nós, num piscar de olhos. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite e ferirei todo o primogênito na terra. Aqui, olha, ele falou, eu passarei pela terra. É o próprio Senhor que vai vir aqui. Mais pra frente vai estar escrito o anjo destruidor ou só o destruidor. É o próprio Deus que vai fazer justiça, tá bom? O próprio Deus vai matar os primogênitos e é o próprio Deus que vai preservar o povo dele. É o próprio Senhor Jesus Cristo que vem buscar sua noiva e é o próprio Senhor Jesus Cristo que vem julgar os povos da terra. Tá muito claro aqui para mim. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. É a primeira vez que Deus declara que ele está fazendo juízo contra os deuses deles. Até então ele estava aplicando juízo para o seu nome ser glorificado e para fazer justiça ao povo que estava sendo oprimido. Mas agora que Deus também deixou bem claro que ele está afrontando os deuses falsos dos egípcios, né? Então aqui Deus é contra a idolatria, tá bom? Vamos tomar cuidado. Aqui o próprio Deus falando que ele é contra os deuses egípcios, né? Contra os falsos deuses. E aquele sangue vos será por sinal nas casas.
Em quem estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, tinha que fazer isso de todas as gerações, para que para que essa palavra chegasse até nós. Então eles foram fiéis a Deus, eles escreveram certinho o que Deus falou para eles, e eles foram passando a geração, essa história de pai para filho. E graças ao povo hebreu e ao que Deus fez no Egito, nós temos essas histórias lindas para aprender, né? Este dia vos será por memória, e celebrareis a festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, aos primeiros dias tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O fermento simboliza o pecado, a gente vai ver isso no Novo Testamento, né? Então aquele que tiver pecado dentro de sua casa não vai entrar no céu. Quando Jesus voltar não vai entrar, tá bom? Aqui quem comesse o pão levedado, o pão com fermento, não ia para a terra prometida também. É a mesma coisa, tá certo? 7 dias comereis os pães asmos, ao primeiro dia trareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se farás neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra, para todos. Se tiver fermento, se tiver pecado, não vai entrar no céu. Tanto ao natural da terra, que é o povo judeu, ou como os gentios, tanto faz. Se tiver fermento, se tiver pecado, não sobe, tá bom? Mas todos pecam, mas quem confessa os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. São perdoados por Cristo Jesus, tá bom? Não, todo aquele que tiver seus pecados perdoados vai entrar no céu. Mas aquele que não reconhece Jesus Cristo é poderoso para perdoar pecado e não confessa seus pecados, ele vai estar cheio de fermento, então não vai entrar no céu. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e toma vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de risopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras de sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra do Senhor, vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então, quando eles chegassem na terra prometida, é para continuar guardando isso aqui, tá bom? Para que chegasse até nós essa cerimônia da Páscoa. E acontecerá que, quando entrardes na terra do Senhor, vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Aqui está escrito aqui que quando seus filhos perguntassem: O que é isso? Que culto é esse que vocês estão fazendo? Era para ele falar: Isso aqui é a Páscoa. Deus tirou o povo dele com mão forte do Egito. E o sangue do cordeiro, Deus vai olhar. Quem tiver o sangue do cordeiro, o destruidor não vai entrar e não vai matar ninguém. Tem o sangue do cordeiro dentro de vocês. E celebrem a Páscoa. E ensinem seus filhos o que é a Páscoa. A Páscoa não é ovinho de chocolate não, gente. A Páscoa é o sacrifício de Cristo. Mostra aquele filme lá, Paixão de Cristo, para o seu filho. Jesus apanhando e morrendo por eles. Faça eles ver quanto nosso Deus sofreu para nos salvar.
Mostra o que é Páscoa de verdade para os seus filhos. Para quando eles verem você bebendo do vinho e comendo do pão na igreja, eles saberem o que você está fazendo. O quão importante isso é. Porque aquele que comemora a Páscoa e lembra do sangue do Cordeiro derramado na cruz e confessa seus pecados, o destruidor não vai chegar na tua casa. É importante demais isso, tá bom? Ensina suas crianças o que é a Páscoa de verdade. Porque a Páscoa está virando igual o Natal. É uma cerimônia pagã. Uma cerimônia que é só consumismo. É só comprar ovo e dar chocolate. Mais pra frente a gente vai falar do Natal quando chegar no vídeo apropriado. Mas a Páscoa é isso, gente. É a ressurreição de Cristo. É o sacrifício de Cristo e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo está desde o Gênesis ao Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega. Leiam esse capítulo. Êxodo capítulo 12. Do Antigo Testamento, acho que é o mais importante. É muito importante isso daqui. Porque você que é judeu, você que não acredita em Jesus Cristo, leia esse capítulo com atenção. Presta atenção nas coisas que eu falei. E põe a mão na tua consciência e considera. Olha com o olhar do céu isso daqui. Olha com o coração aberto. Esquece tudo que você aprendeu. Olha isso daqui e reflita você mesmo. Não tem como não olhar isso daqui e não ver a figura de Cristo nisso daqui. É impossível, tá bom? Só não crê quem não quer. Essa é a palavra para nós hoje. Tenha uma Páscoa dentro das suas casas, comemore a Santa Ceia na igreja, tá bom? Participe do sacramento, é importantíssimo. E ensine seus filhos o que significa a Páscoa. A lição mais importante de hoje é essa. Ensine seus filhos o que é a Páscoa, para que todas as gerações saibam que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, libertou eles, e da mesma forma que libertou eles, nós somos libertos por Cristo Jesus hoje. Todo aquele que morreu acreditando em Jesus, este será salvo. E quando Jesus Cristo voltar, todo aquele que tiver o Cordeiro de Deus dentro do coração e tiver o sinal do sangue de Cristo nele, suas vestes lavadas, e estiver bem trajado, preparado, este também será arrebatado, será transformado e arrebatado. Tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.